Oi, gente, boa tarde, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e nós vamos começar pela introdução do livro, tá bom? E quem vai ler para nós é a Kátia. Kátia, por favor. Sim, introdução. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso está a paz de Deus. Perfeito. Alguém quer fazer um comentário desse trecho? Hein? Alguém quer fazer? Quer que a gente faça a mesma coisa? Tudo bom, Luiz Fernando? Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Então, quer que eu faça, que a gente leia de pedacinho, que nem eu faço? Pode ser? Ó, esse é um curso em milagres, né? Aí eu penso que, conforme a gente vai estudar os princípios dos milagres, a gente vai conseguir assimilar melhor realmente o que que é a palavra milagre, né? Porque a gente tem um conceito externo de milagre. E a gente vai ter que adquirir um conceito interno de milagre. Oi, Márcio, boa tarde. E daí fala assim, né? Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório, né? Que é obrigatório, porque para você entendê-lo, você tem que ir do início até o final. Daí ele fala assim: só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Né? Voluntário por quê? Porque você resolveu ler o livro, você resolveu estudar o livro, você resolveu compreender o que ele tem a te ensinar. Por isso que ele se torna voluntário. Daí ele fala assim: livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Aí eu vou dar o meu entendimento, se alguém quiser dar o seu, né? Porque daí, para mim, currículo aqui não significa dizer o quê? Que a gente não pode alterar o que está escrito, né? Botar outro significado além do que o livro está dizendo para nós, né? Como ele vai falar mais para frente, ele fala assim, ó, o oposto do amor é o medo. A gente não pode dizer o oposto do amor é o ódio, a raiva. Ele está dizendo que o oposto do amor é o medo. Ou seja, a gente não vai mudar o currículo, não vai mudar algumas coisas que senão vai ficar sem a gente compreender o que ele está querendo explicar. Foi assim que eu entendi. Não sei se alguém quer fazer alguma observação sobre isso, senão eu continuo. Aí ele fala assim, ó, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Daí ele fala assim, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado, né? Aí ele fala assim, ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Essa parte eu acho bastante interessante, né? Que é os bloqueios, né? A consciência da presença do amor, que é o objetivo principal do curso, né? Daí ele fala assim, que é a tua herança natural. Por isso que ele não pode ensinar o significado do amor, porque o amor já está em nós. A gente só tem que remover o quê? Os bloqueios, né? Aí ele fala assim, o oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Né? Aí ele fala assim, esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe,
nisso está a paz de Deus. Se alguém quiser comentar esse finalzinho, porque eu acho que agora já dá para a gente ter uma ideia do que é o real, do que é o irreal. Por favor, Kátia. Eu estou vendo, assim, bem interessante, a gente está revendo aqui, né? E quando ele diz, assim, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, né? Para mim, já vem, assim, como algo muito profundo, o estudo desse livro, sabe? Algo muito profundo, e que eu, no caso, vou assimilar conforme eu venha acompanhando, revendo isso aqui durante a semana, examinando melhor, né, conforme também a explicação da Sara, eu vejo bem importante, né, porque é nisso que está a paz de Deus. Lembrei do Eckhart Tolle, né, que ele fala que se você fizer só isso, você não precisa estudar o livro, né? É. Aí isso me traz para uma compreensão assim. Esse nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Para mim, chega assim. Você precisa compreender perfeitamente o que é isso, Kátia. Que é só o começo. Muito grata. Alguém mais quer fazer algum comentário? Essa frase ela vai abrir muitas coisas dentro de nós, né? Nada real pode ser ameaçado, né? Mas é que, assim, vamos usar, já que a gente já estudou partes, né? Lembra que a gente é um espírito, né? Ou seja, que o espírito em si, ele é imortal, né? E aí é isso, ou seja, nós somos filhos de Deus, ou seja, no sentido da ideia da perfeição, né? Somos filhos do Criador, né? Então, esses filhos reais, aquilo que é real dentro de nós, nunca vai ser ameaçado, porque ele nunca vai deixar de existir, por mais que ele rode no nascer e morrer, rode, como se fala na roda do Sansara, passe por todo sofrimento, que daí é o nada irreal existe. Porque quando esse ser aqui dentro conseguir entender que o que tem lá fora, ou o que ele percebe através da segunda natureza, que é o ego, né, que é o medo, que é o irreal, ou seja, quando ele conseguir fazer essa separação, ele vai entender que nada pode ameaçar. Né? Então, isso como a Kátia disse, a gente vai entendendo devagar quem realmente somos. E é isso que a frase fala. E quando a gente começa devagar a entender quem realmente somos, o que vai acontecer? Né? Nisso está a paz de Deus. Né? Seria nessa ideia, assim, fazendo isso aqui, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vai se reconhecendo como ser, quando a gente vai reconhecendo como um espírito, como a gente vai, como se fala, né? Um ser de luz, ou seja, que na verdade nós somos divinos, mas não nos lembramos disso, não sabemos mais disso e que temos que relembrar, nos reconstruir, né? No sentido aí de tirar as ilusões que a gente percebe, aí a gente entende que nada pode nos ameaçar, né? E com isso reside a paz de Deus. É o que a gente fala quando a gente começa a trabalhar com perdão, né? Usando as expressões do livro, se liga ao Divino Espírito Santo. Começa a trabalhar com perdão, as ameaças externas, ou seja, o medo que é irreal, ele não nos ameaça mais. Então, paulatinamente, a gente começa a ver, antes a gente tinha medo disso, medo daquilo, né? O medo é no sentido de toda a segunda natureza, todo o ego. A gente tem medo de não dar conta, né? A gente tem as angústias, a gente tem as nossas ansiedades, ou seja, todas essas sensações que nos causam a não paz, ou seja, estarem não em paz, não estar na presença de Deus, é o medo, é o falso, é a ilusão. E aí, devagar, a gente vai compreendendo. E quanto mais a gente vai praticando, a gente vai entendendo que a gente não pode ser ameaçado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? É nessa ideia. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode falar, Kátia. Pelo que eu entendi aqui, né? O real é o ser que nós somos, né? Não há nada que ameace, né?
esse real. E isso é um fato, isso é verdade mesmo, né? E também nada existe lá fora, é fruto da nossa própria criação coletiva, é isso, né? Seria mais ou menos isso, também visto de um outro ponto de vista, né? É por isso que, como você disse, isso, né? Se a gente ouvisse essas 3 frases e caísse e a gente se iluminasse, né? Seria perfeito. Penso eu que pode ser que para alguns aconteça isso, mas vamos dizer que para nós a gente vai ter que, como ele diz aqui, esse é um curso em milagres, então a gente vai ter que aprender a usar os milagres, aprender a entender o que são os milagres, né? Ele é um curso obrigatório, então nós temos que estudá-lo, né? Aí só é voluntário no momento em que decides fazê-lo, então estamos decidindo fazê-lo, né? O livre-arbítrio não significa que pode mudar o currículo, ou seja, nós temos que seguir o que está sendo ensinado, seguir o que está a proposta que o livro está tentando nos explicar, né? Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em um determinado momento. Ou seja, às vezes tem coisas que a gente nem sequer entende, não entende, ou seja, né? Por favor, Adelina. Seu microfone. Sara, Oi? é só uma coisa com relação ao som. Quando a Kátia fala que o teu microfone está aberto, pelo menos para mim, eu não consigo ouvir direito o que ela fala. Eu não sei se as meninas ouvem bem. Eu também escuto o chiado, né? Eu vou Aí, quando desligar o meu microfone quando ela estiver falando, daí depois você me dá um feedback. Vamos Tá. fazer o teste agora para evitar. Por favor, Kátia, Beleza. fala só uma frase aí. Que Eu vou desligar o meu microfone. que esse som, né? Que esse som seja produzido perfeitamente, porque isso também está a parte de Deus. E aí, por favor, você melhorou, Adelina? Então acho que é da minha internet mesmo, continua baixo. O teu som para mim sai bem alto, só o dela que sai baixo para mim. Aqui para mim também o som da Kátia fica baixo também. A gente já conversou sobre isso. Eu acho que ela usa fone, né? Acho que é porque ela usa fone. Aí o microfone fica longe para ela poder falar. Eu escutei bem o que ela estava falando. E agora? Fale, por favor, Kátia. Então, e agora? Como é que está para vocês? Para mim tá ótimo. Então era tava com volume muito baixo, eu acho, talvez. Né? Vamos continuar, né? Porque depois a gente tenta ver de novo. Então tá. Tem mais alguém que quer dar continuidade a isso que a gente estava conversando aqui? Senão a gente passa para o próximo item. Então vai lá. Então, Fernanda, lê para nós o capítulo 1, né? E os 3 primeiros princípios, por favor. O significado dos milagres. Os milagres. Número 1, parágrafo. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. 2. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Obrigada. Então vamos lá, ó. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Alguém quer explicar isso, falar sobre isso? Se vocês pensarem no sentido do milagre, seja o conceito interno que vocês têm ou externo do que é um milagre. Quando ele fala assim,
um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. O que vocês poderiam entender? Por favor, Sandra. Microfone. Não entendi, né, bem ali. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Você podia dar um exemplo? Posso. É que, primeira coisa, a gente tem que entender que o milagre é de dentro para fora, tá? A gente costuma achar que milagres, a gente costuma ver milagres pro lado de fora, né? Então, assim, a gente pensa que, por exemplo, uma pessoa que se curou de uma doença grave, né? O milagre dela é maior, por exemplo, de uma pessoa que se curou de uma doença, né? Consegue entender? E, na verdade, aí a ideia é que o milagre é o mesmo, né? Ou seja, nós damos tamanho e dificuldades para as coisas, né? E aí nós vamos perceber que tudo que é feito de forma com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do perdão, e ali vai brotar uma compreensão, é um milagre. Seja a compreensão de uma irritação que você está tendo, seja um ataque de fúria que você está tendo, né? Uma irritação é diferente do ataque de fúria, né? Eu estou dando um exemplo, porque aqui o milagre ele é algo muito mais abrangente, porque a gente só costuma ver milagres para o lado de fora, né? Ah, caiu do prédio, não morreu, né? Não sei o que lá, né? Foi benzido, se curou, né? Ou ganhou não sei o que, e aí, né? Tomou tal erva e ou seja, a gente só vive pro lado de fora. Esses são os milagres que o ego vê, né? Isso não quer dizer que não tenham sido coisas que a pessoa, mas eu estou falando aqui a ideia de que o milagre é a transformação interior nossa. Então, por isso que a gente tem que lembrar que cada pequena manifestação da segunda natureza, ela deve ser perdoada. Nós temos que nos ligar ao Espírito Santo ou, né, a qualquer outra ferramenta em que nos ligue a esse momento e pedir o perdão, ou como se diz também, a limpeza da memória. Não é porque não há diferença entre uma pequena irritação nossa e um ataque de ira. São todos da segunda natureza. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Por isso que ele fala, um não é mais difícil nem maior do que o outro, né? Porque normalmente é assim. Vamos dar um exemplo para ficar mais, para eu tentar botar minha ideia de uma forma para entender essa ideia de dar tamanho às coisas. Assim, ó, todo dia você acorda um pouquinho irritado. Hoje você está irritado, amanhã você está irritado, amanhã você está irritado. Tipo, segunda-feira, né, que tem a síndrome da segunda-feira, eu tenho que trabalhar, estou um pouquinho irritado. Na terça eu estou um pouquinho irritado, na quarta eu estou um pouquinho irritado, né? E na sexta-feira você está furioso. Entende? Porque você trabalhou de segunda-feira, entende? E aí porque você está cansado, porque eu estou num trabalho ruim, aí você aumentou. Por quê? Porque como você não trabalhou a segunda-feira de manhã quando você acordou com a sua irritação, ela ganhou um pouco mais de ponto na terça, né? Na quarta, e na sexta você grita com alguém, né? Então isso é a ideia. Ou seja, por isso que não é porque daí, né, aquela coisa, a gente pensa assim que só uma coisa grande que acontece com a gente é que a gente deve olhar. Não, todas as pequenas coisas que não são a paz de Deus devem ser vistas, olhadas e perdoadas. A ideia é essa. Não tem menor nem maior importância, porque todas elas estão no único fio. Dá para entender o que eu estou querendo explicar? Ou se eu não sei se eu estou me fazendo compreender e também não sei se eu estou entendendo o que eu estou lendo. Eu preciso que vocês entendam aqui que é isso, a gente está estudando junto. Se alguém quiser dar um outro exemplo, né, que possa agregar isso que eu falei, né, ó, um não é mais difícil, nem é maior do que o outro. É isso. Por isso que a gente tem que trabalhar de instante a instante. Kátia, por favor. De acordo com as suas palavras, Sara, e nessa frase aqui, né, um não é mais difícil nem maior do que o outro, eu percebo assim que para mim, né,
primeiro eu tenho que ter paciência comigo, né? Porque, né, a pessoa lê um negócio, eu leio um negócio e eu quero já que aquilo seja como está escrito. Não. Né, o quanto eu estou domesticada, o quanto eu estou climatizada, o quanto eu tenho crenças muito negativas, limitantes, né? Sentimentos principalmente, né? E você deu o exemplo que você deu, é como se fosse um bolo, assim, eu entendo assim, é como se fosse o bolo que a Neilene falou, cortado em fatias bem fininhas, e sem cobrança. Eu faço assim comigo, né? Eu percebo que... Eu vou dar um exemplo assim, eu tô magoada com alguma coisa. Aí eu vou olhar o quanto que eu tô. Mas isso aqui, peraí, não precisava ficar tão magoada por conta disso. Eu falei tão magoada, né? Que assim, começa um sentimento que vai juntando um outro que é irmão gêmeo, né? A raiva, conforme você falou, vai para a ira, vai para a vingança, vai para outras coisas, o ódio, né? Então, eu buscar dentro de mim, né? Ou quando eu perceber isso em mim, que eu diga, ok, isso está ainda aqui, ainda, mas vai sair, porque agora eu vou trabalhar com isso amorosamente, né? É um pouquinho de cada vez. Eu entendo dessa maneira e pratico dessa maneira. Sabe? Já vem algo assim que se repete, digamos, alguém fala para mim no dia seguinte, alguém fala uma coisa, a pessoa veio assim mais com potência de voz, eu já interpretei de outra maneira, já senti aquilo, não era isso, né? Eu vejo dessa maneira, assim, sabe, de estar mais presente sempre que possível nas relações de conversações, né? Quando vai atravessar a rua, pessoa que vê na mesma direção, no sentido de, a todo momento a gente tem a oportunidade de se comunicar e de sentir automaticamente, né? Nossa, mas aquele carro passou ali que, pelo amor de Deus, quase matou não sei quantas pessoas. Isso não é meu. E, assim, é possível que eu fique com raiva disso. Então, eu vejo, assim, que é como um gelo que vai se derretendo devagarzinho, sabe? Para mim, eu penso que funciona desse jeito. Tem muita cobrança, né? Mas perceber, isso aqui não é seu, você não é isso aí. E aí, automaticamente, né, vai aparecendo mais de quem eu sou, de fato, né? É assim que eu entendo. Grata. Alguém mais quer falar? Neirilene, por favor. Microfone. Boa tarde. Quando ele fala aí, todos são os mesmos, todas as expressões do amor são máximas. Ele fala que não tem milagre maior nem menor, né? Então, mas por quê? Que eu entendi assim, que a essência do milagre é o amor, né? Então, o amor, ele é amor. Pode ser nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. E, às vezes, nós não valorizamos muito o amor nas pequenas coisas em nossas vidas, né? Que é no dia a dia, né? No diário. E esse aí que está o verdadeiro milagre, porque a maior dificuldade nossa é no nosso dia a dia, né? Nas nossas convivências, tanto em nosso lar como no trabalho. E quando nós conseguimos, como a Kátia falou, trabalhar isto com a essência maior, que é o amor, aí cria os pequenos milagres, que para nós é pequenos, e ele mostra que não, que é grande, é tão grande como aquilo que a Sara falou, o cara que curou lá do câncer, porque, né? Então, porque ele acreditou, porque ele confiou, né? E outras coisas mais. Mas nós sabemos que nós, seres em evolução, a maior dificuldade nossa é convivência, né? É o nosso dia a dia. E quando nós
nos polimos com o amor, quando nós nos autoconhecemos e vamos indo naqueles pontinhos assim mais sutil que causa grandes danos para nós e para o nosso próximo, e agimos com a essência divina, que é o amor, aí nasce um grande milagre, né? Grande milagre para nós que já estamos começando a entender, mas talvez para o outro lá não é grande milagre, né? Não é grande milagre, mas nós estamos entendendo que é um grande milagre. Esse trabalho nosso interno, esse querer modificar, esse querer manifestar o amor de diversas formas, né? No pensar, no olhar, no falar, no sentir, que isso aí é a nossa luta. E quando nós conseguirmos isso, quando nós estamos trabalhando isto, todos esses fatores internos que nós estamos aperfeiçoando, isso é um milagre. E isso se trabalha com amor, que é a essência do milagre, né? É isso aí que eu entendi. Muito bom. Adelina, por favor. Eu acho interessante o que me fez remeter assim essa questão de que não existe milagre pequeno nem milagre grande, né? Que tem uma frase que diz que para Deus nada é impossível. E dos motivos de eu estar fazendo esse estudo é que eu preciso fazer a minha reconexão com esse Deus que nada é impossível. Porque essa palavra milagre, ela foi muito desgastada e muito mercantilizada pelas religiões, né? Pelos pseudos pastores de cura, pseudos curandeiros. E eu tive pólio quando criança. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso cadeira de roda. E a minha mãe, quando eu era criança, ela andava atrás desses pastores, fazendo que eles prometiam cura com óleo benzido, né? E quando chegava a minha vez, não acontecia esse milagre. Eu via os milagres acontecer com outras pessoas, que hoje em dia eu vejo que muitos deles é montagem, né? Não é verdadeiro aquilo. Mas eu, como criança, eu achava que eu não era digna. Deus curava todo mundo, não curava eu. Né? Eu via aquela passagem de Jesus lá que fazia o aleijador dar, e comigo não acontecia. Então, através dessas pequenas experiências, eu cresci meio que achando que Deus, eu não era merecedora desse amor de Deus, né? Espera aí um pouquinho. Aí para mim, então, foi assim, né? Meio traumatizante esse crescimento com essa palavra. E agora eu estou tendo uma outra compreensão, né? Uma compreensão mais abrangente de que acreditar em milagres não significa que esse milagre tem que ser do jeito que eu quero. A própria vida já é um milagre. O próprio planeta em vida já é um milagre. As plantas que crescem é um milagre, né? Então, o meu milagre, dentro do meu ego, do meu egoísmo, de querer que as coisas sejam do meu jeito, é que distorce essa questão de querer um milagre, né? Então eu estou querendo fazer as pazes com essa palavra. Estou querendo fazer as pazes, eu estou querendo aumentar a minha fé nos milagres. E o que eu percebo também, uma coisa que eu achava interessante,
que em muitas determinadas religiões eu via acontecer milagres, que acontecem também, não são todos falsos, não. E aí eu me perguntava, né, mas por que essa igreja faz, aquela igreja faz, aquela igreja faz? Porque não é a igreja, muitas vezes, é a fé da pessoa. O milagre só acontece quando eu estou preparada para que ele aconteça, não importa o tamanho dele. Então, esse milagre acontece através da minha conexão, né? E a gente, depois que eu li o livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, e aquele Você é o placebo, que ele me trouxe que eu sou muito assim, eu sou muito, vamos supor, tenho que me provar que as coisas acontecem. E como o Joe Dispenza, ele traz essa prova cientificamente de como as coisas acontecem, abriu essa janela, abriu essa porta para essa palavra milagre ser mais real na minha vida, né? Então eu vejo que o verdadeiro milagre que aconteceu na minha vida foi de eu poder andar sem as pernas, né? Porque o andar é muito mais do que ter pernas. Eu vejo que hoje eu chego a lugares e a situações e a vivências que muitas pessoas que têm perna não chegaram, não viveram e nem vivem. Então, às vezes, a gente passa por uma situação que, ao olhar do outro, é uma situação triste e difícil e insuportável, mas essa situação te cria forças e capacidades que, se você não vivesse aquela situação, você não teria. Então, muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, eu vi que não andar, para mim, foi uma bênção. E em muitos momentos, não andar para mim foi um castigo. Mas quando eu achava que era um castigo, era porque eu não tinha uma visão plena de que muitas vezes o que acontece na vida da gente tem muito mais a nos ensinar do que a nos fazer sofrer. E isso depende muito do quanto você está aberto para receber aquilo como aprendizado. Então, acho que o grande milagre da vida, ele vem de formas variadas, e muitas vezes a gente nem percebe. Então, é isso que eu entendi aí. Nessa aí vem muito essa frase mesmo. Para Deus, nada é impossível. E não é impossível mesmo. E não é a condição que a gente vive que faz a gente sofrer. É como a gente olha e vive a condição que a gente vive. Muito bom. Aí a gente pode lembrar, né, assim, que é o que quando você era pequena ninguém te ensinou, que você não é este corpo. Então, devagar, quando você se der conta realmente que você não é esse corpo, o milagre acontece. Como ele será, isso é pessoal seu, né? Eu acho que você já tem uns vislumbres disso, né? Mas é isso. É que a gente se identifica com o corpo, né? E o corpo é só um corpo. Nessa vida você tem esse corpo, eu tenho esse corpo, e todos aqui presentes têm o seu corpo. Cada um tem um corpo, uns estão mais ou menos, uns estão assim, né? A gente sabe como é que é, né? Mas aí quando a gente se desliga desse corpo, no sentido de que ele só é o veículo do espírito, e você, esse espírito seu, nosso espírito, de qualquer um aqui, realmente começar a fazer a conexão com o divino, vai ser perfeito. Porque daí vem aquilo que a gente fala, né? A paz de Deus, ela está presente no nosso dia a dia. Então, é complementando o que você disse, né? Embora tenha sido excelente. E eu só queria fazer um adendo, né? Assim, como eu entendo essa ideia do milagre, né? A gente tem que entender que a segunda natureza, né, que fica na nossa mente conversando, né, qualquer pensamento, né, ele deve ser perdoado. Porque se aí a gente vai entendendo a ideia de que a gente precisa da paz de Deus dentro de nós. Então, no início, como eu disse, a gente vai ver enormes irritações, porque a gente nunca fez isso. Então, a gente vai começar a perdoar a irritação da sexta-feira, né? Então, na outra semana, a gente já vai começar o perdão na irritação da quinta-feira, né?
Ou seja, a gente vai retrocedendo, porque a gente vai ficando mais presente, a gente vai entendendo que quando a gente não está em paz, a gente não está com Deus. A gente está vivendo o não real. A gente está vivendo a ilusão. Então, o que acontece? Passado um dia, passado um tempo, a gente vai acordar na segunda-feira feliz. A ideia é essa. Dá para entender o que eu quis dizer com a ideia do perdão e da ideia de que não existe, que o milagre ele é dessa forma, né? Ou seja, no início a gente vai dar um tamanho grande para ele, né? De uma forma aí, aqui ele passa a ser uma forma não que a gente não pega, né? Uma forma abstrata. Então a gente vê os nossos rompantes de fúria, de ira, de indignação, de inveja, de preguiça, aquela coisa grande. Aí a gente olha para essa uma montanha, fala assim, dou conta. Bom, aí a gente vai perdoando a montanha, ou um montão, né? E aí isso vai nos dando consciência, como falaram, todas as expressões de amor são máximas, né? Como a Neilene começou a comentar, chegou a passar por isso, né? Ou seja, a gente vai entendendo o significado do amor devagar dentro de nós, porque nós vamos passar a nos olhar como um espírito, como um ser, né? E a gente não vai querer mais aquilo dentro de nós, porque não é nosso, não deve estar em nós. Então é mais ou menos nessa ideia, né? Então no início, por isso que a gente no início dá medidas, né? Mas depois, quando a gente vai entendendo, não existe medidas nem maior nem menor. Tudo deve ser visto, olhado e perdoado, independente de o que for. É isso que eu entendo. Se alguém quiser fazer uma coisa, senão a gente passa para o segundo. Pode falar, Kátia. Aí na fala da nossa amiga, da Adelina, né? No finalzinho, a última frase que ela falou, ali eu percebi uma crença, sabe? E você falou a respeito disso, né? Então, quando a criança ouve algo, ou ver alguém falar algo, né, aquilo toma um volume muito grande e fica guardado dentro de nós, né? Ao mesmo tempo, ela falou assim, que para Deus nada é impossível, né? O nosso Criador, o ser em nós, ele é o possível, ele conhece o sim, né? Mas ficou forte assim, quando eu senti, sabe, eu dentro aqui, eu fiquei sentindo um pouquinho mais para diante, e ela já vai compreender mais que, inclusive, é uma memória que deve ter causado uma crença de não merecimento mesmo, né? É que eu não lembro a frase que ela falou, sabe? Mas a gente vai rever o estudo depois, vai poder constatar isso aí. Ficou forte assim para mim, né? Que não importa o que seja, quando a gente faz esse trabalho conosco, né, as curas vão acontecendo, né? Tanto faz uma unha encravada como de qualquer outra coisa. Inclusive, né? Até o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito a respeito disso, né? Que não existe um limite para a cura, né? Então, para mim ficou bem tranquilo, assim, depois que eu observei o que ela falou, sabe? É como se eu soubesse que ela vai, a qualquer momento, levanta-te e anda. Entendi. Eu senti foi isso, assim. Obrigada. Ó, a gente vai passar para o 2, ó. Que parte a gente já conversou, mas é assim, ó. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Se alguém quiser fazer um comentário. Quando vocês escutam assim, ó, milagres em si não importam, né? No sentido de qualquer um, né? Ele fala assim, a única coisa que importa é a sua fonte. Kátia, por favor. Então, né? Estou fazendo um link do que eu falei agora há pouco e do que no item 2 está sendo falado. Os milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, né? Então, eu penso que o meu trabalho comigo, no
eficaz é eu buscar ter acesso a essa fonte. Tá dentro, né? Sabendo que nem existe isso que eu estou vendo, né? Mas é muito difícil não acreditar, né? Então, quando diz o que importa, a única coisa que importa é a sua fonte, né? Que está muito além de qualquer avaliação. Para mim, ele está dizendo assim, continua buscando ficar mais tranquila, né? Vem conhecer quem você é mesmo, porque, assim, para a fonte não existe, por exemplo, uma pessoa na cabeça. Eu penso assim, né? Agora, eu não sei se está correto o meu pensamento. Grata, sabe? Me corrija aí, por favor, viu? Alguém mais quer fazer algum comentário? Neirilene, por favor. Essa fonte que ele fala aí, eu vejo assim como Deus, né, o Criador, que é o amor. Porque Deus é o amor, é essa energia que move tudo, não é? Então, ele coloca aí que a única coisa que importa é a fonte. É a origem disso, que Deus é a origem disso. Essa energia grandiosa do amor, que é Deus, é a origem disso. O que importa é isso. Entendi que essa fonte é Deus, que é o amor. Não é? O que vocês acham? Por favor, Kátia. Eu senti assim quando a Neide falou, né? Eu não quero me curar. Eu não preciso me curar. Digamos assim, quando eu solto isso, a fonte vem e faz o trabalho. E só a fonte faz. Porque não existe essa questão, para mim, pelo menos, eu não consigo acreditar que existe que uma pessoa merece uma coisa e outra pessoa não merece a mesma coisa, sabe? Eu acredito que tudo é possível, né? Contanto que eu não, né, contanto que eu não me fixe nisso, porque a fonte é onisciente, né? Eu vejo que conforme vai se abraçando a essa fonte, se unindo a essa fonte, a própria pessoa, eu mesma, não vou nem dar importância para isso aí, né? E aí as coisas, tudo pode acontecer. Eu penso essa maneira. Neirilene, por favor. Na meditação lá do Joy, uma das coisas que eu acho legal é quando ele fala que é para a gente, como é que concentra, né, e emite vibrações boas, se conecta com o todo, vai pensando nas coisas positivas que você quer, na mudança que você quer fazer interna, e aí depois você entrega tudo isso para a fonte, né? O Criador, para Deus, né? Porque é Ele que vai organizar. Da melhor forma para você. Da melhor forma, isso aí. Agora, uma coisa interessante que hoje eu estava pensando é que nós, seres humanos, como o Joy fala, é que nós nos bloqueamos de diversas formas e não temos nem consciência, né, desses bloqueios. Agora é que a gente está se despertando, né, para fazer esse trabalho. Meu Deus, isso aqui me bloqueia. Meu Deus, isso aqui me bloqueia. Você está se autoconhecendo e está vendo que várias coisas lhe bloqueia. É como se você falasse assim para Deus, né? Ou seja, você não tem nem consciência, na verdade, nós não temos nem consciência que estamos bloqueados e você fecha essas portas para Deus, né? Na verdade é isso, a gente fecha as portas com as nossas crenças limitantes e outras coisas mais, falta de conhecimento diverso, você fecha as portas. E caímos naquela do não merecimento. Não, você não merece, como a Kátia falou assim, e tem uns merecem, outros merecem. Na verdade, que nós estamos aprendendo que todos merecem. Agora, você tem que se preparar para ser o merecedor. Aí que está o nosso problema.
né? Porque nós não nos preparamos mentalmente, emocionalmente, para ser esse merecedor, certo? Então, esse trabalho é de responsabilidade nossa, depois que nós tivermos limpo, Ho'oponopono, né? Eu li umas coisas do princípio que eu lembrei muito do Ho'oponopono, sabe? E que nós tivermos limpo, aí sim, as coisas começam a se abrir, você está preparado para receber essas bênçãos, para fazer esse milagre, né? Então, essa questão do milagre em si, todos merecem, mas temos que nos preparar para esse merecimento, né? Temos que nos fazer merecedores, é isso, temos que nos fazer merecedores. Isso aí é um trabalho interno nosso. Cada um tem as suas portinhas fechadas, cada um tem seus bloqueios, e a gente tem que se autoconhecer em vários sentidos da nossa vida para ir trabalhando, abrindo as portinhas desses bloqueios que fechou a nossa abundância, a nossa prosperidade, a nossa plenitude em vários níveis da nossa vida, para acontecer os milagres. Eu já te chamo, Fernanda, eu só quero fazer uma complementação aqui. Lembrar, né? Ele fala assim, o curso, ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, ou seja, conforme a gente vai estudando esse ensinamento aqui, o amor em si, ele vai aparecer de uma forma mais constante e presente dentro de nós para o meio. E lembrar que se fala, né, que o maior problema nosso para que qualquer coisa aconteça na nossa vida é o sentimento de culpa. Lembra? A gente já estudou bastante. A gente se sente culpado. A culpa é essa ideia do não ser merecedor. Por que não acontece comigo e só com o outro? Né? Ou seja, isso é a segunda natureza. Então, a gente tem que entender que cada pensamento que a gente tem com relação a esse tipo de sensação, cada sentimento deve ser limpo e perdoado. Deve ser perdoado, porque não é o que nós somos. Ou seja, a consequência que porventura possa vir até acontecer no nosso corpo é só o final. Antes tem que acontecer dentro de nós esse desbloqueio, né? E principalmente não sentir culpa, né? Porque nós fomos criados, domesticados numa linha de culpa, né? Do pecado, né? Principalmente a gente está falando aqui de uma linha cristã, né? Que todo mundo é pecador, todo mundo vai para o inferno, aquela coisa, toda aquela lista que a gente conhece. A gente lembrar que isso é a ilusão ou a delusão coletiva sobre essas coisas, tá? Por favor, Fernanda. Dentro de todas essas palavras das amigas aqui falando, eu queria, assim, colocar uma experiência que há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu tive uma experiência que eu via como milagre. E até hoje, e dentro do que elas falaram, de ser merecedora ou não, aconteceu o seguinte, eu estava numa fase muito difícil dentro de mim, de vários aspectos, né? Eu trabalhava numa escola que tinha 40 e tantas crianças de manhã e 30 e tantos à tarde. E eu estava me separando com 2 crianças pequenas. E eu estava conversando com Deus, mas bem desesperada. E o que aconteceu? Um belo dia, eu perfurei meu tímpano com um cotonete. Eu puxei a toalha, estava me preparando para a escola, eu puxei a porta veio com a toalha e o telefone tocou e eu deixei o cotonete aqui, ele penetrou totalmente dentro do meu ouvido. Foi uma dor horrível, eu tive um desmaio e foram dias terríveis
mas foi uma grande experiência. Dentro de mim, muito forte, eu pensei, Deus, eu pedi muito para Ele para me ajudar. E Ele, através disso, Ele veio me ajudar. Então, me ajuda, Deus, porque eu não posso ficar surda. Os médicos disseram que eu não ia escutar nunca mais, que eu tinha que fazer cerca de uma operação. Eu, na época, não tinha plano de saúde, eu não tinha como fazer a caríssima cirurgia ou botar um tímpano artificial. E como eu ia trabalhar numa escola particular, que não é o colégio militar, mas era dirigido por 2 militares, era uma escola preparatória para o colégio militar de primária. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande e não podia perder o meu emprego de forma nenhuma. Porque naquela época não havia, os maridos, de uma forma geral, com muito senso, né, assim, ajudavam, mas o meu não ajudava em nada. Então, só contava comigo para educar as minhas filhas, e aquela escola eu tinha minhas filhas como gratuidade. Então, eu não podia perder aquele emprego. Então, eu pedi muito, orei muito, muito. Fiquei um tempo pedindo, orando, tive licença da escola. Eles, como patrões, foram excelentes. E a água chegava, o médico disse que eu não podia mergulhar na piscina. Um dia eu resolvi mergulhar só para ver o que acontecia. A água entrava e saía do outro lado da boca. Então, e dor, e teve momentos logo no início que era tanto pus que saía que tinha que botar um lençol aqui. Só que dentro de mim, do meu ser, era tão forte que eu tinha que me curar. Eu tinha que me curar porque eu tinha 2 crianças para educar. 2 crianças que já estavam acostumadas naquela escola. Eu não podia perder o emprego. Não que eles fossem mandar eu embora por alguma razão, por essa razão, porque eles eram muito bons. Mas eles teriam. Como eu ia ficar numa turma com 42 crianças, uma disciplina muito grande, que era o colégio, e é até hoje, que ele até cresceu muito mesmo, e como eu poderia trabalhar assim? Então, eu sinto assim, que Deus viu que eu precisava, porque a minha força já estava chamando Ele há muito tempo para me ajudar. Aquilo veio, talvez, para me mostrar muita coisa, para me perdoar o meu ex-marido, que custou um pouco ainda perdoar depois daquilo, mas eu sei que o meu tímpano foi todo reconstituído aos poucos sozinho. Quando eu fui no médico, o médico não acreditava que o meu tímpano estava perfeitamente curada. E ele perguntou: o que a senhora fez? Eu disse: nada. Eu só rezei muito, muito, muito. Recebi muitos amigos rezando por mim, muita oração, e fiquei boa, e até hoje eu escuto divinamente bem. Então, eu acho que dentro do que nós estamos estudando agora de milagre, eu gostaria de que alguém, as amigas ou você, Sara, dissesse: isso foi um milagre? Olha, Fernanda, eu acho que dentro do nível que o Dr. Joe fala, né, do mundo das infinitas possibilidades, penso que sempre que uma infinita possibilidade ela nos agracia, é um milagre. Assim, é que a gente, eu não estou querendo dizer o que você aconteceu com você, Fernanda, não foi maravilhoso. O que eu estou querendo dizer é que só o fato de a gente respirar já é um milagre. Já é um milagre. Entende? A gente não se dá conta dessas coisas. O fato da gente ter todas essas percepções capazes de nos fazer entender os nossos equívocos, os nossos medos, sabe? A nossa escuridão interna. Isso já é um milagre. Eu penso que o milagre, por exemplo, é esse da gente estar aqui sentado conversando. Isso é um milagre. Porque a maioria das pessoas nem sequer pensa em mudar a si mesmo, né? Então, eu vou nessa linha de raciocínio.
embora por isso que não existe tamanhos nem, né, formas. Então tem coisas grandiosas que, né, que você olha, parece grandioso, né? E aí parece um milagrão. E tem esses milagrinhos, né? Da gente sentir o sol na pele, né? Sentir a nossa respiração, né? Sentir agraciada com essa sensação de estar vivo, eu acho que é um dos milagres maiores, né? Mas é isso, mas é perfeito o que você falou. É um milagre, na minha compreensão, dentro desses conceitos que a gente vai entendendo o milagre em si, né? Que é o milagre da vida em si, o de viver a vida de uma forma melhor, mais compreensiva, né? Mais afetuosa, amando a si, o próximo, isso tudo é o milagre. Que são as máximas do amor. Por favor, Nerilene. É isso aí que eu ia colocar, esse finalzinho que você colocou. Quando ela pediu, pensando nos filhos, o que é filho? Amor, né? Quando ela pediu, pensando no trabalho, o que é trabalho? Amor, compromisso. Né? Ela tinha aquele senso. Então, essa vontade dela, a questão... Esse dia eu li muito sobre a questão da vontade, do querer, né? Às vezes a pessoa passa por tanta dificuldade, que ela fica num beco sem saída, né? Mas a vontade dela é tão grande, esse dia foi um relato que eu vi de uma senhora, ela ficou sem marido, ficou só com a criancinha, mas a vontade dela era tão grande, eu falei, meu Deus, eu preciso caminhar, eu tenho um filho. Por amor ao filho, né? E por amor a si mesmo, fala, se eu preciso virar esse quadro aqui, eu não posso ficar desse jeito, né? Eu tenho uma caminhada para frente. Foi o que o Joey fez, mais ou menos. O Joey, ele, quando aconteceu com ele, né? Eu lembro no livro que ele falou assim, olha, eu tenho muita coisa a fazer, eu não posso ficar desse jeito aqui, os médicos falando que ele ia ficar na cadeira, que ia falar, falou, não, eu tenho todo... Então, essa força de vontade, essa confiança e essa consciência que tem uma força maior que é Deus, isso aí é a movimentação de energia grandiosa, que é a energia do amor, né, que a Sara falou. Então, houve o amor de várias formas aí, o amor a si, o amor ao filho, o amor ao trabalho, o amor à responsabilidade e o amor à vida, né? Porque eu já vi casos de pessoas com problema seríssimo que têm filho e abandonam a vida. Entendeu? Ela acha que não tem solução e abandona, né? E outros não. Então, como nós estávamos falando, que o amor, que o milagre nasce do amor e amor é Deus, então, foi um milagre, né? É um milagre, né? A Sara falou, como a Sara falou, a nossa vida, todos os dias, todos os atos é um milagre. Aí existem esses milagres assim, que são mais expostos, né? Que nós que estamos aqui, é porque assim, nós recebemos sol todo dia, temos a capacidade de falar, de ver tudo, que a gente nem acostuma tanto que a gente não leva em conta que isso é um milagre, né? Nem agradece, né? Nem agradece. Quando vem uma coisa extra, como o caso da Fernanda, e eu também já passei por situações, todo mundo tem sua história aí, né? Aí você fala assim, meu Deus, algo assim extraordinário. Como aconteceu com o Joey, né? Foi extraordinário. Isso aí da menina foi uma coisa extraordinária. Fora do normal, fora do comum, né? Então, e como nosso conceito de milagre é mais isso aí, né? Nosso conceito de milagre é mais essas coisas extraordinárias, essas coisas. É um milagre nascido de uma vontade, de um amor que foi conectado com Deus, ela recebeu ajuda, né? Tudo são energias positivas, que fortaleceu ela mais ainda. Eu vejo como um milagre, né? Nascido de uma força de vontade e de uma conexão muito grande, né? Com o amor divino. Né? É isso aí, muita gratidão, Fernando. Tá, muita gratidão, Neide. E Sara também. É uma coisa que eu quase nem falo para ninguém, então eu senti a oportunidade agora de falar
e fiquei até também emocionada com as suas palavras, porque foi muita força de amor mesmo pelos filhos, pelo trabalho, que aquele trabalho eu amava, pelas crianças que eu amava demais, os alunos. Então, e você mesmo falou que aí teve uma lição muito grande em relação ao seu marido, né? Trabalhar o perdão, né? Trabalhar... Então, tudo tem lição, né? Teve muita relação mesmo, isso que você está falando, porque a minha filha pequena foi pedir para ele, porque eu dei um cheque, caução que chama, né, naquela época, né? E eu não tinha como sair do hospital, porque eu fui parar no hospital do Andaraí do Sul e cheguei lá, o médico disse para minha amiga que estava me levando, se ela ficar aqui ela vai morrer, porque não tem médico. E aí eu falei, leva para tal clínica lá de Fernanda, ali é muito caro, leva para lá. Aí fomos, eu caindo, com aquele pus saindo, e entrei, chamando Deus, Deus, todo momento eu falava Deus, 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 assinei lá o cheque, e a minha filha mais velha, que a diferença de 7 anos uma para outra, foi pedir ao pai dinheiro para tirar eu de lá, e ele foi. E dali já começou um pouco do meu perdão. Então a vida é inteligente, né? A vida E depois que eu entrei para o grupo, né? Depois que eu conheci, através da Leila, que me levou, eu conheci a Sara e o Marcos, né? E todos vocês, eu cresci muito, eu aprendi muito, eu aprendi a perdoar muito, né? Ainda tenho algumas coisinhas de cura para curar no meu corpo, mas eu sinto que vou curar. Eu já estou assim cada vez melhorando mais e mais e mais, eu não desisto. Então, eu só tenho que agradecer muito, muito, muito a Leila, o Marcos, a Sara e todos vocês. Gratidão pelas suas palavras, gratidão pelas palavras da Sara. E só concluindo uma coisa que a gente tem que lembrar, que o merecimento, ele nasce do amor, né? Nasce do amor, né? O merecimento, ele nasce muito do amor, né? Então, se você quer se fazer merecedora, então ame, né? E você, pelo que eu vi aí, você teve esse amor, né? Esse amor aos filhos, amor ao seu trabalho, né? Isso é grandioso, né? E tudo e a energia toda foi organizada como o Joey faz e o Criador fez a coisa perfeita, né? Como é que é, Sara? Perfeita? Organizou de forma perfeita para você. Organizou de forma perfeita. É linda essa frase da Sara, linda. Tá joia, gente, gratidão. Muito obrigada, tá? Gratidão a todos. Eu que agradeço a todos vocês. Só fazendo um comentário aqui, que a Nerilene falou assim, porque tem pessoas que vivem uma situação, por exemplo, semelhante à da Fernanda e abandona tudo. Não se preocupa mais, né? Tipo, cai entre aspas, né, chamada depressão, né? Mas, assim, eu penso que nessas horas tem a ideia da culpa. Porque a culpa é o não merecer. Seria essa sensação, essa ideia. Né? Então, quando uma pessoa ela não se sente culpada, ela sabe que ela tem coisas a resolver, mas ela olha de uma outra forma, como o próprio exemplo da Fernanda, né? E de outros exemplos, seja qual for, isso aí a gente vê que nós temos que alguém olha por nós, que a fonte está ali. E daí, conforme essas coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente começa a entender que é só se ligar à fonte. Certo. Por isso que a gente passa a entender a ideia que o divino, ou que o Criador, ou que Deus está presente aqui e agora. É só pedir, ou só precisar, no sentido de ser grato, porque ele já nos atendeu. Certo. É nessa ideia que eu acho que a gente tem que entender isso. Então, qualquer pensamento que não for nessa linha de que a paz vem, ou seja, preciso do auxílio, preciso da solução, que ela venha, você coloca, né, como se diz, a gratidão, que seria a ideia de que você já recebeu, cedo ou tarde vem. É sempre assim, né? Então, é importante a gente entender essa ideia, né, de que isso é um milagre, né? É se dispor a fazer isso,
né? Não tentar ficar na frente, né? Sair da frente. Porque acho que é aqui, ó. Sair da frente. A gente acostuma, acho que é aqui no outro que fala que eu acho que é um princípio mais para frente que fala isso, agora eu não recordo. É exatamente isso. A gente se colocar na mão de Deus. Dessa maneira seria mais fácil de explicar, né? Já que a gente está falando, né? E se a gente faz assim, ele nos encaminha sempre para o melhor. Que às vezes pode parecer que não era o melhor quando a gente olha assim, nossa, mas é para o outro lado. Eu sempre pensei que ia para o outro. E de repente a gente lá na frente entende por que foi assim. E aí a gente entende a ideia dos milagres de uma forma até mais ampla, né? E coerente com relação a tudo que acontece na nossa vida. Né? A gente foi até o 3, né? Que agora eu me perdi aqui. Ou não? Fló leu 2? Foi até o 3. Foi até o 3. Ó. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é um milagre real. Não, a gente não leu essa, a gente só leu 2. Mas aí a gente vai ter que encerrar, gente, que a gente já está passando um pouquinho. Se alguém quiser falar alguma coisa para encerrar a nossa reunião, aí a gente vai dar a continuidade no próximo. Só gratidão. Valeu. Exatamente. Só gratidão. Muito. Só gratidão. Eu acho que vai ser bem legal a gente voltar a esse pedaço, porque vai ficar bem assimilado realmente o que é o milagre. Porque Ótimo. Como a gente vive muito para fora, né, no caso da segunda natureza, ela só vê coisas milagrosas do lado de fora. Não é que não tenham importância essas coisas que a gente às vezes vê do lado de fora, mas a gente vai entender que tem coisas aqui dentro, né? Ou seja, esses milagres, eles acontecem em pequenas coisinhas no nosso dia, em tudo, e às vezes elas não estão expostas de uma forma lá fora, né, para todo mundo ver, mas elas são tão maiores do que um milagrão lá de fora, entendeu? É essa ideia que a gente vai aprender aí, penso eu, que pode acontecer com a gente, e que eu acho que talvez seja o maior milagre. Vou fazer uma brincadeirinha. Certo. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e a gente se vê sexta-feira que vem. Tá? Um abraço para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.